Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é radiação solar. Vamos lá? Bem, então eu já fiz um vídeo anterior, se você não assistiu ainda, vai lá e assista, sobre onda eletromagnética, tá? Então aqui faz parte, a continuação do vídeo anterior. Então, eu comentei que a onda eletromagnética ela pode ter diferentes comprimentos de ondas, tá? Então perceba o seguinte, quando o comprimento é maior, então eu vou tendo aqui, ó, o rádio, o micro-ondas que aquece o alimento lá na sua casa, olha o tamanho da onda, tá? Então nós podemos chamar o quê? Ele é da ordem de 1 elevado a 10 menos 3 metros, tudo bem? O infravermelho ele já é menor. Esse 10 elevado a menos 3 ele reduz o número em 1000, tá? Porque se é 10 a menos 3 significa que são 3 zerinhos, só que por ser menos é dividido. Se não fosse menos, se tivesse só o 3 aqui em cima, seria multiplicado, né? 1 vezes 10 elevado a 3, 10 elevado a 3 é 1000. Então, 1 vezes 1000 seria 1000. Aqui no caso, está falando que esse comprimento de onda é equivalente a 1 dividido por 1 dividido por 1000. Então, é um número bem pequenininho, tá? Mas o importante observar é o seguinte, aqui são ondas maiores para esse lado, e quando você caminha aqui para a direita, vai se reduzindo o tamanho. Então perceba que as maiores ondas aqui são rádio, micro-ondas, o infravermelho. Aqui tem-se a onda no campo visível. Então essa onda nessa faixa aqui, com este comprimento, é a faixa que nós conseguimos enxergar. Então os nossos olhos, ele tem sensibilidade a capturar essa onda eletromagnética neste intervalo de faixa, tudo bem? Aí depois nós temos ondas menores, ultravioleta, raio-x e raio gama. Então aquele raio-x, quando alguém se machuca, tem uma lesão nos ossos, que o ortopedista pede, então o raio-x ele é realizado, então emitido ondas com este comprimento. Tá? Aqui também tem uma comparação com alguns objetos. Então, o rádio, né, a onda neste comprimento de 1 metro, né? Olha como que a onda ela é bem grande, vamos dizer assim. Esse rádio é o rádio que nós ouvimos, tá? A AM, FM, são ondas grandes. Por ser ondas grandes, elas conseguem ter maior alcance, tudo bem? Mas, porém, ela tem uma menor intensidade. Então, a cadeira, né, representa aqui o tamanho dessa onda. O micro-ondas já é menor, tamanho de um clips, ponta de agulha, protozoário, molécula, átomo e núcleo. Então, aqui é uma comparação. Agora sim, vamos lá. Radiação solar, o que, que tem a ver? A radiação solar, ela pega uma faixa do infravermelho, ela pega toda a parte da luz do espectro visível e um pouquinho do ultravioleta. Então, o Sol ele emite onda eletromagnética em diferentes comprimentos de onda, tá? E essas ondas, parte delas são chamadas infravermelho, faixa visível e um pouco do ultravioleta. Então, veja bem, a radiação solar ela varia de 0,5 micrômetros até 4 micrômetros, tudo bem? Esse micrômetro, só para exemplificar, ele é menor do que o milímetro, tá? Então, imagine assim, quando eu transformo do metro por milímetros, eu divido metros por 1000. Quando eu transformo do metros para o micrômetro, eu tenho que dividir por, em vez de ser 3 zerinhos, eu vou utilizar 6 zerinhos, que eu vou ter 1 milhão. Então, ao invés de ser 1000, eu vou ter 1 milhão. 1 dividido por 1 milhão, eu transformo de metro para micrômetro. Então, perceba que é uma unidade, é uma distância muito pequena. Então, a onda
eletromagnética emitida pelo Sol, ela varia de comprimentos de onda de 0,15 micrômetros até 4 micrômetros. Então, 99% da radiação solar está entre esses comprimentos. Agora, importante, esses 99% são considerados como ondas curtas. Tá? O que é ondas curtas? São ondas com comprimentos menores do que 4 micrômetros. Acima de 4 micrômetros são consideradas ondas longas. Então, representada aqui por curtas OC e longas OL. Agora aqui também mantendo, ó, então o Sol ele emite aqui, 0,15 até 4 micrômetros. Então vamos continuar. Eu comentei aqui, né, que tem uma parte visível que o Sol emite, né? A luz que nós enxergamos dos objetos, né, boa parte vem do Sol. É por isso que nós conseguimos enxergar os objetos. Antigamente não se tinha lâmpadas, né, e as pessoas enxergavam os objetos. E da onde que vinha essa luz? Do Sol. Por que à noite, sem lâmpada, sem uma luz, nós não conseguimos enxergar? Porque falta essa radiação, né, que vem por onda eletromagnética do Sol na faixa visível. Então, continuando. Qual que é a faixa visível? Então, 40% da radiação solar que chega é radiação visível. O que é radiação visível? São ondas de 0,36 micrômetros até 0,76 micrômetros. Então perceba que 0,36 até 0,76 está dentro aqui do 0,15 até o 4. Tá? 9% desses 99% que chega é radiação ultravioleta, ou seja, são comprimentos de ondas menores do que 0,36. Então, a ultravioleta aqui está menor, aqui é maior, né? A cadeira maior, o núcleo, o átomo é menor. Então, aqui a ultravioleta está aqui. Aqui está invertido, né? Aqui aumenta o tamanho, aqui diminui. Aqui é diferente. Para cá aumenta, para cá diminui. Então, percebe. Então, menor que 0,36 é radiação ultravioleta. Pega um pouquinho aqui, ó, da radiação solar. E tem outra parte aqui da radiação solar que é o infravermelho próximo. Tá? Então perceba aqui que maior do que 0,76 micrômetros é o infravermelho. Então perceba, depois do visível, o maior é o infravermelho. O Sol ele emite um pouco de infravermelho. Então aqui, ó, 51, pouco não, muito, né? 51% da radiação solar é radiação infravermelha. Mas agora é importante, a radiação infravermelha ela pode ser dividida em infravermelho próximo e infravermelho distante. O infravermelho próximo é o que o Sol emite, o distante não. Tá bom? Então, agora vou apresentar uma outra figura que vai enfatizar a faixa visível, que é de 0,36 a 0,76 micrômetros. Então, aqui está a figura. Então, de 0,36 a 0,76 é a faixa visível que o Sol ele emite. Se nós fôssemos fazer uma subdivisão, nós teríamos as cores. Olha só, violeta, azul, verde azulado, verde, amarelo, laranja e vermelho. Então, violeta tem o comprimento da onda é menor e o vermelho, o comprimento da onda é maior. Então, aqui retomando alguns pontos, o Sol emite 99% da energia entre 0,15 e 4 micrômetros. Esse é o domínio da radiação. Né? Aqui, o UV é o ultravioleta. Então, o ultravioleta, que é menor do que 0,36, ele é importante devido a agir como um biocida. O que é isso? Ele causa a morte dos micro-organismos. Tudo bem? Então, ele tem este efeito para que não cause a proliferação de fungos, bactérias sem controle. Então, o Sol ele tem um poder biocida, né? Ele faz esse controle, ele mata alguns germes. Tá? Então, depende, tem que analisar qual que é, mas é importante saber disso, que tem essa ação ultravioleta. A faixa visível ela é conhecida como radiação fotossinteticamente ativa.
ou a sigla RFA, tá? Então, ela é parcialmente absorvida para a fotossíntese. Então, veja bem, dos 99% da radiação solar, 40% é visível. E parte desses 40% é absorvido pelas plantas para realizar fotossíntese. De 0,7 a 4 micrômetros, ou seja, daqui até aqui, é o infravermelho próximo. E é importante esta faixa para os processos morfológicos, ou seja, o desenvolvimento, as fases da cultura. Continuando. Na atmosfera, né, então como funciona a radiação solar na atmosfera? Toda radiação que chega no topo da atmosfera é diferente da que chega na superfície terrestre. Isto porque na atmosfera nós temos vários elementos. Então, por exemplo, o oxigênio ele absorve as ondas de 0,12 a 0,18 micrômetros, né, o comprimento de onda. Veja que o ozônio ele absorve de 0,20 a 0,33 e de 0,44 a 0,76. Já ouviu falar muito de aquecimento global, né, a camada de ozônio. Então, quando aumenta o ozônio, aumenta a absorção. Se aumenta a absorção, né, então vai aumentar o que? A temperatura. O CO2 de 1,5 a 2,8 micrômetros e a água, né, em forma de vapor, então ela tem aqui de 0,8 a 2,4, 5,5 a 7 e maior que 15 micrômetros. Então estes elementos aqui eles conseguem absorver a energia em forma de radiação, né, para os seus elementos. Também falando de radiação solar na atmosfera, nós temos também o espalhamento, né? Então a luz ela espalha. Um exemplo bem assim utilizado, quando a luz ela chega de forma direta, é aquela sombra quando você está caminhando e o sol ele incide sobre você e faz uma projeção do seu corpo no chão, né? Então ele faz uma sombra. Então essa radiação que chega ela é direta sobre você. Porém, quando você está, imagina uma casa que você está na sua área ou embaixo de uma árvore e às vezes você tem uma sombra, né? Ali também, mas vai ser mais fraca, né? Essa luz que está chegando em você, quando você está embaixo de uma área ou de uma árvore, essa luz não é direta do sol que está chegando. Essa luz ela bateu em outros objetos e ela se espalhou, né? E ela se espalhou e ela chegou até você e você projetou uma sombra. Então vamos dizer que essa radiação que chegou até você, ela foi espalhada, ela se difundiu. Temos também reflexão, que é quando a luz ela volta a se propagar no meio de origem. Então a luz ela, vamos dizer assim, ela bate e volta. E refração é quando ela passa de um meio para o outro. Então ela chega, vamos supor, a luz ela atinge a superfície do oceano e ela entra dentro da água. Então ela tem uma refração. Ela passou de um meio para o outro. Então aqui vamos lá agora falar da radiação fotossinteticamente ativa, RFA. Então lembrando que a RFA ela está dentro do comprimento da faixa visível, tá? Que é de 0,3 mais ou menos a 0,7, mais ou menos, tá bom? Então fotossíntese é o processo em que as plantas verdes utilizam a energia radiante, né? Da onde que vem essa energia radiante? Do Sol, né, a energia eletromagnética, para transformar em energia química. Então, ela utiliza, né, a partir dos seus cloroplastos, ela utiliza essa energia radiante, essas ondas eletromagnéticas chegam até a folha, e dentro da folha tem os cloroplastos, então há uma agitação ali e há uma transformação dessa energia radiante em energia química. Essa energia química é o que fornece, então, produtos para que a planta ela cresça. Tá? Então, faz a planta crescer. 50% da energia solar que chega às plantas é luz visível. Então, olha só que importante. Né? A folha dessa energia que chega, ela reflete 10%, transmite 10% e absorve 80% da energia incidente. Então, de 100% que chega, 10 volta, é refletido.
retorna ao ponto de origem, vamos dizer assim. 10% é transmitido, ou seja, atravessa. E 80% da energia fica ali. Né? Fica onde, professor? É utilizado para os processos. Então é absorvido, né? E ela é utilizada para algum processo. Se não for utilizado, ela sai da planta em forma de calor para a atmosfera, mas a planta absorve 80%. Aí ela pode utilizar para os seus processos ou não. Tá? Mas ela absorve, ela utiliza ou libera depois para a atmosfera. Aí depois eu vou também comentar como que ela libera essa energia para a atmosfera. Tem alguns meios. Mas aqui existe a clorofila A e a clorofila B. Falar aqui da clorofila A. A clorofila, lembrando que é uma parte ali dentro da folha que é uma das partes principais para o processo da fotossíntese. A clorofila A, ela possui picos de absorção, ou seja, essa luz que chega na folha e chega também na clorofila, a clorofila A, ela absorve mais nos 430 e 660 nanômetros. E o verde é refletido. Olha que curiosidade, o verde, quando a gente olha para uma planta bem verdinha, por que a gente está enxergando a cor verde na planta? Porque exatamente a cor verde é refletida e chega até os nossos olhos. É por isso que nós enxergamos, ou seja, todas as cores que nós observamos nos objetos, então, por exemplo, aqui, ó, esta garrafa ela é azul. Então, a cor que é refletida nesta garrafa é azul. Então, por isso que eu estou enxergando o azul. E você também. Então, continuando aqui. Aqui mais uma figura, né, que tem o espectro, né, com as suas os diferentes comprimentos de onda. Então, a luz visível está aqui. Lembrando que os vizinhos é o ultravioleta e também o infravermelho. O ultravioleta é menor, o infravermelho é maior. Agora, se dá uma ampliada aqui na luz visível, nós temos aqui de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Lá atrás, a unidade era mais ou menos 0,3 micrômetros até mais ou menos 0,7 micrômetros, tá? É a mesma coisa, não mudou, só mudou a unidade. A mesma coisa dizer para você, 1 metro e 100 centímetros. Fez só essa transformação. Mas aqui é importante, lembrando, então o pico é aqui próximo de 430 da clorofila, ela absorve mais 430 e também aqui 660 nanômetros. E a luz verde, como eu comentei, não é absorvida, ela é refletida, este comprimento de onda aqui. Agora, então já que eu falei sobre essa parte, né, da onda eletromagnética, qual que é a onda que a planta mais utiliza, então agora explicar que existe então conceitos relacionados à radiação solar. E a importância de entender esse conceito para a radiação solar é para realizar o balanço. O que é esse balanço? É como se fosse uma equação em que nós no final queremos saber o seguinte: qual que é a radiação que de fato ela serviu para os processos na atmosfera, que foi utilizado para evapotranspiração da planta, né, de uma determinada cultura. Porque assim, a planta, para ela crescer, ela precisa realizar transpiração. O que a planta ela faz? Ela absorve a água do solo, essa água percorre a planta e é liberado pelas folhas por transpiração. Tá? Então, é neste processo que a planta absorve a água do solo, libera pelas folhas, em que a planta também absorve os nutrientes do solo. E assim ela vai crescendo e se desenvolvendo. E lembrando que a transpiração, que é a passagem da água das folhas para a atmosfera, ela depende da radiação solar. Tá? Isso é muito importante. Então, o balanço, saber quanto de energia chegou, né, na superfície terrestre em uma área durante um dia é muito importante, porque nós podemos correlacionar essa energia com o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Então, o balanço de radiação também pode ser chamado de
Saldo de radiação é a contabilização da radiação líquida, a qual será a energia disponível para os processos na superfície. Transpiração, evaporação, evapotranspiração. Agora, interessante, quando nós falamos radiação total, é a energia que chega no topo da atmosfera. Então, tem a superfície aqui, onde tem solo, planta. Lá em cima, muitos quilômetros de distância, no topo da atmosfera, chega a radiação total. Essa radiação chega em forma de onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, ela vai percorrer a atmosfera. Lembrando que na atmosfera ela vai ter aqueles monte de elementos, ozônio, vapor, e esses elementos eles vão refletir, absorver essa radiação e vai dar uma alterada, né? Parte dessa radiação não vai chegar na superfície, vai ficar retido na camada, em camadas da atmosfera. Então a onda eletromagnética que chega na superfície é a radiação solar global incidente. Então, ela chegou ali por forma direta ou difusa. Lembra que eu expliquei? Da sombra? Essa radiação, então, ela atinge a superfície da Terra. Então, RS lembra que é a radiação da superfície e RA, no caso, é a da atmosfera, que chega lá no topo da atmosfera. Então, continuando, temos outras denominações. A RS que chegou, ela pode ser, vamos voltar aqui um pouquinho, difusa e direta. Mas eu quero saber o seguinte agora. Eu quero dividir em ondas curtas. A ondas curtas, ela se refere à energia que é absorvida pela superfície, tá? E a outra energia que não é absorvida pela superfície? Porque, né, no caso, o RS total. Parte do RS total, que eu falei que chegou na superfície terrestre, não vai ser absorvido. Eu estou interessado no que vai ser absorvido. Né? O que for absorvido vai ser utilizado para fotossíntese, vai ser utilizado para evaporação. Né? Parte dessa energia que chegou, ela vai ser refletida pelo albedo. O que é albedo? É um índice. Né? Então, superfícies mais claras, brancos, reflete mais. Se reflete mais, absorve menos. Superfícies mais escuras, absorve mais e reflete menos. Tá? Então, aqui, lembrando então, o RA é o que chega no topo da atmosfera. Então, essa onda eletromagnética ela vai descer, ela vai sendo absorvida aqui na atmosfera pelas diferentes camadas e ela vai atingir a superfície. Na superfície, vamos ter plantas, né? Aí culturas anuais, perenes, florestas, solo nu, enfim. Essa superfície ela vai refletir parte dessa radiação que chegou, desse RS. Então, o que foi absorvido e o que não foi, então, refletido, é chamado de ondas curtas, RNS. Agora, balanço de ondas longas. Então, as ondas longas, ela é a emissão efetiva terrestre ou reflexão. Então, todas essas ondas que são refletidas, né, que são transmitidas, que não é essa incidência direta, são as ondas longas. Tudo bem? Então, ela surge pela interação com a atmosfera. Agora, importante, quando nós vamos fazer o cálculo para uma evapotranspiração, para o cálculo da evapotranspiração, nós podemos adicionar lá um sensor que vai capturar a radiação. Porém, a radiação que nos interessa é a radiação, né, solar relacionada às ondas curtas. Porque as ondas curtas é a que vai estar relacionada com a absorção das plantas. Então, você vai perceber lá no final em que as ondas longas nós desconsideramos. Porque esse sensor que captura as ondas longas, essas ondas longas essas são as ondas relacionadas à reflexão das ondas curtas. Tudo bem? Então, eu expliquei ondas curtas, ondas longas. Lembrando que curtas é comprimento de onda menor, longas, comprimento de onda maior. Radiação líquida. Então, RN é a energia disponível para os processos utilizado no aquecimento, resfriamento do solo,
evaporação da água, fotossíntese, transpiração dos vegetais. Então é utilizada para a ETO. A RN é o que a gente quer calcular no final. Então, independente do equipamento que eu vou utilizar a campo para eu estimar, medir a radiação solar, eu quero descobrir o RN. O albedo, que eu havia comentado, é o poder refletor da superfície. Então, superfícies mais claras, repetindo, refletem mais e absorvem menos. Superfícies escuras, reflete menos, absorve mais. Uma roupa preta, se você sair no sol, vai esquentar muito, porque não reflete, ela absorve e aquece. Uma camiseta branca, se você sair no sol, você vai ter um maior conforto, porque ela vai refletir maior a maior quantidade de energia que chega a partir da radiação solar. Então aqui, balanço de ondas curtas. Então essas são as ondas que nós queremos. Nós somos muito interessados em estar relacionado lá com os processos, tá? Porque as ondas curtas, ela depois vai fazer parte das ondas líquidas que eu vou explicar. As ondas, a radiação líquida é o que a gente quer calcular por último. Ela depende diretamente das ondas curtas. E o que são as ondas curtas? Ela é parte da radiação solar, tá? Radiação solar global. Então, a radiação solar global, ela seria 100% se não houvesse reflexão. Porém, né, o 1 representa o 100%. E esse alfa, ele representa a reflexão de determinada superfície. Então, só para ter uma ideia, geralmente o que se utiliza como padrão para calcular a evapotranspiração de referência é 0,23, ou seja, 23% é refletido. Então, no caso aqui, 77% da radiação solar global vai ser absorvido pela cultura. Tá? Então, esse aqui é um valor padrão. Mas só para exemplificar, o asfalto ele reflete aqui, ó, ordem de 5%, e a neve reflete em torno de 85%. Então, radiação solar vezes essa diferença. Tá? Então aqui ó, vai dar, como eu expliquei, 0,77. Então, se aqui for 100, eu vou multiplicar por 0,77, vai dar 77. Se aqui for 100, vamos substituir aqui pela neve. Eu ia colocar 0,85, vai sobrar 0,15. 0,15 vezes 100 vai dar 15. Então, bem menos, né? Então, a onda curta para a neve, né, o balanço de ondas curtas, ele é muito menor do que comparado à cultura padrão, porque a neve reflete mais. Então, ondas curtas, você vai perceber que é muito relacionado com a nossa radiação líquida que queremos tanto calcular. Agora, balanço de ondas longas. É preciso calcular também, é importante, tá? As ondas longas, para realizar o seu cálculo, nós vamos precisar de várias informações. Então, temperatura máxima, temperatura mínima. Esse EA é a pressão parcial de vapor d'água. Essa pressão parcial do vapor d'água depende da umidade, então precisa medir temperatura e umidade. E também é em função do RS, que é a radiação solar global, e a radiação solar global em dia de sol claro. Só lembrando que todas essas equações, eu fiz um vídeo sobre equação de Pinamonti que utiliza todas essas equações e você pode ir lá e assistir, tá bom? Não é o objetivo deste vídeo fazer contas, é mais para explicar os conceitos. Então, esta é a equação mais complexa do que o balanço de ondas curtas para calcular o balanço de ondas longas. Calculado o balanço de ondas curtas e o balanço de ondas longas, eu vou juntar as duas para calcular a radiação líquida. É a radiação líquida que eu vou utilizar para os cálculos dos processos na agricultura. Tá? Então, lembrando que para o cálculo da evapotranspiração, a radiação de ondas longas eu vou subtrair deste valor, como eu já expliquei, este valor que está relacionado com a energia que foi absorvida. Tá? E muitas vezes o equipamento ele vai medir essas duas. Então, você calcula as duas e subtrai este valor, porque o que te interessa é este.
Tudo bem? Bom, então é isto. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dá uma curtida. Existem várias formas de fazer uma abordagem sobre ondas longas, ondas curtas, radiação, mas aqui eu tentei escolher uma abordagem mais simples para facilitar o entendimento. Tá bom? Então, se você gostou, dá uma curtida no vídeo e até a próxima.